Tá. Então, boa noite. Na nossa primeira aula do nosso encontro de empresários, eu vou gravar essa aula, vou subir para o YouTube, para que quem não está presente possa assistir e quem for entrando também acaba participando da aula, né? Hoje o tema é um tema assim bastante importante. É um tema que tem me trazido as pessoas que me procuram para mentoria. É uma dor, né, que existe, né, e que essas pessoas me procuram para mentoria. Que dor é essa? Muitos do que me procuram vêm com um sentimento do seguinte, um sentimento de ter fracassado em algum momento, em algo importante para suas empresas, para os seus negócios, para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional. Eles não conseguiram sustentar um projeto até o fim, não conseguiram conquistar, alcançar uma meta, não conseguiram estabelecer um programa de crescimento para a empresa e sustentar esse programa. E do ponto de vista do porquê que isso acontece, muitos perguntam, né, pessoal, aonde eu errei? O que acontece? Por que que eu não consegui sustentar várias vezes os meus projetos, as minhas metas, os meus objetivos? E aqui eu vou trazer clareza para isso. Dentro, evidentemente, de um aspecto, né? De uma visão sistêmica e comportamental. Por que que eu não consigo concluir meus projetos? Por que que eu não consigo chegar ao fim do objetivo? Por que que eu enfraqueço à medida que eu avanço e depois eu caio? É uma pergunta que muitos chegam em mim fazendo. Me ajuda, Pisol, porque sozinha eu não estou conseguindo. E pela minha experiência, pela minha observação e pelo conhecimento sistêmico que eu tenho, veio essa resposta através desse conhecimento sistêmico, através dessa inteligência sistêmica. E aqui eu vou compartilhar os slides que eu fiz para essa aula, para que a gente possa seguir uma ordem, um direcionamento e não se perca do objetivo final da aula, que é trazer luz, trazer uma explicação para você que vai assistir essa aula ou está assistindo essa aula, do porquê muitas vezes você não consegue avançar com seus projetos, não consegue sustentar os seus projetos. É falta de competência? Na maioria das vezes, não. É falta de recurso? Na maioria das vezes, não. É falta de esforço? Também não é. É algo mais profundo. E aqui eu vou trazer à luz esse algo mais profundo. Exatamente, os encontros empresariais, eles têm esse objetivo de trazer esse conhecimento sistêmico alinhado à estratégia para aplicar na gestão dos seus negócios, nos seus empreendimentos e na sua vida profissional. Então vamos lá, vamos começar. Vou compartilhar aqui, compartilhar, né? Deixa eu ver aqui.
A Rosa está entrando. Deixa eu ir admitindo as pessoas que vão entrando. Vou compartilhar aqui nosso, nosso slide de abertura da aula. Eu estou muito feliz porque esse era um projeto antigo meu, né? Criar um clube, um clube, né? Que eu pudesse divulgar o meu trabalho, as minhas mentorias, mas ao mesmo tempo que a minha grande paixão é divulgar a inteligência sistêmica aplicada aos negócios, à vida profissional, para ajudar no sentido de avançar, no sentido de quebrar travas que podem impedir a pessoa profissional, o líder empresarial, de sustentar o seu negócio, sustentar na sua profissão. Então vamos lá. Eu vou eu vou colocar na tela maior. Então, aqui nós temos o nosso slide de abertura, certo? Por que boas estratégias fracassam? Exatamente. Não é questão de competência, não é questão de inteligência, não é questão de formação, né? Muitas vezes as pessoas acham que a estratégia foi errada, acham que faltou recurso, faltou competência, nem sempre é assim. Então, resumindo, existem dois fatores que estão invisíveis aí nessa história, que são aspectos sistêmicos, são os pontos cegos, que eu chamo de pontos cegos, e o fator psicológico, a psicologia da pessoa, que está por trás, muitas vezes, desse fracasso. Então, vamos imaginar aqui, ó, vamos olhar para um iceberg, né? O que que acontece com a maioria dos empresários, das empresas que desconhecem essa dimensão sistêmica que eu vou falar aqui hoje, né? Eles estão olhando o que está visível, eles estão focados na estratégia, mas a grande questão é as causas invisíveis que impedem líderes de empresa de crescer, está abaixo da superfície. E o que está invisível sustenta o que é visível. E essa compreensão eu tive depois de muitos anos como executivo de grupo empresarial, como consultor independente, antes de conhecer a visão sistêmica, ou aquilo que eu chamo de inteligência sistêmica. Foi aí que caiu a ficha para mim, porque eu tinha problemas como executivo, como diretor executivo de grupo empresarial, que eu não conseguia resolver. Problemas que persistiam, problemas que continuavam, padrões que se repetiam, por mais capacidade, por mais pessoas, por mais processos, por mais técnicas que a gente tinha na gestão, isso se repetia, isso insistia em permanecer. Mas eu não conhecia essa dimensão sistêmica que existe nas empresas e que está muito ligada ao tema de hoje, e está muito ligada a essa analogia do iceberg, porque é o que está embaixo, é o que está abaixo da estratégia, abaixo da superfície, é que está ou sustentando a estratégia ou enfraquecendo a estratégia. Tem a ver com liderança, mentalidade, sistema, cultura, relações, decisões. Então vamos avançar. A pergunta é: você já fracassou? Essa é a pergunta. Pergunta principal
da qual a gente vai partir para tentar responder, né? E para tentar trazer clareza a respeito disso. Você já fracassou? Acredito que todos nós, né? Em algum momento, a gente tentou alcançar alguma coisa e não conseguiu. Ou, tá, vou estabelecer uma meta, é isso, agora vou fazer isso, fazer aquilo, vou estabelecer um plano e tal. Daqui a pouco, isso não sustenta, isso acaba ficando para trás e é mais uma sensação de impotência, de fracasso. E quando a gente fala em empresa, isso afeta diretamente o quê? Crescimento. Quando a gente fala de empreendedor, a gente afeta o quê? O próprio empreendimento, o próprio empreendimento, o próprio projeto de empreender. E quando a gente fala da vida profissional, a mesma coisa. A pessoa estagna, a pessoa fica num platô e não sai daquilo. Então, de alguma forma, em algum momento, certo? Deixa eu tirar daqui. Opa, caiu ali. Vamos compartilhar novamente. Em algum momento, eu estou nesse cantinho que é meu. A pergunta é: por que as pessoas inteligentes, competentes, esforçadas fracassam mesmo tendo boas estratégias? Todos fracassam em alguma coisa. Alguns se abatem, outros não desistem e avançam. Todos carregam alguma frustração. Eu, você, enfim, todo mundo. E principalmente, todos se perguntam exatamente. O cliente, quando chega em mim com essa dor, ele pergunta: onde foi que eu errei, pessoal? Vamos tentar trazer uma resposta aqui. Vamos lá. Qual que é o maior equívoco dos líderes? E quando eu falo líder, líder empresarial, claro, o empresário é um líder. Eu falo para o empreendedor e falo para você que é profissional. Porque mesmo que você não tenha consciência, você tem um negócio. Ele só não se transforma verdadeiramente num negócio por causa da tua psicologia, da tua mentalidade. Você tem uma mentalidade, de repente, técnica e não desenvolveu a mentalidade empreendedora. E é isso que está te faltando. Mas esse equívoco serve para você também. Vamos lá. Os empresários investem quase todo o tempo na ponta do iceberg, na estratégia, na gestão, nos processos, mas o resultado não nasce na parte de quem vê. Muitas pessoas que não conhecem a visão sistêmica, que está assistindo agora esse vídeo, ou ao vivo, ou gravado no YouTube, não tem conhecimento, como eu também não tinha, de que existe aquilo que eu chamo de dimensão sistêmica. E vou ver se no final desse nosso encontro, eu consigo trazer um pouquinho mais de clareza a respeito disso, porque esse é o primeiro encontro. E a cada 15 dias eu vou trazer um tema ligado ao mundo corporativo, ligado à liderança, ligado à gestão, mas com foco principalmente na parte sistêmica. Então está aqui a repetição, né? Nós focamos, e eu também tive muitos anos focado na estratégia, na gestão, no processo, nas técnicas, mas esquecemos ou desconhecia que existe uma dimensão
invisível nas empresas, da qual essa dimensão está diretamente afetando a liderança, a mentalidade, o sistema, a cultura, relações, decisões, padrões. É um cardápio completo. Vamos lá. Toda estratégia pode fracassar por três motivos. Por isso que o líder não está preparado para sustentar. Medo de decidir, centralização, dificuldade para delegar. Isso é um dos motivos. Medo de decidir, centralização, dificuldade para delegar. Estou dando um exemplo. Medo de decidir tem questões sistêmicas por trás. Alguém que tem insegurança, existe questões sistêmicas por trás, eu vou explicar. Quem centraliza demais precisa estar no controle para se sentir seguro. Também existe questões sistêmicas por trás. A dificuldade de confiar, de delegar, também tem uma história sistêmica por trás. Vamos no segundo ponto. Existe ponto cego sistêmico. Aqui a gente já entra diretamente na parte sistêmica. Os conflitos invisíveis. Mas o que é conflitos invisíveis, pessoal? Os conflitos, principalmente, com a nossa base, com a nossa essência, com a nossa base primária, porque aí eu pergunto, da onde vem a nossa força? Nossa força vem da onde? Imagine uma árvore frondosa, com raízes profundas. Da onde vem a força dela? A força vem da terra. Se as raízes estão bem, penetram profundamente, quanto mais penetra, mais força tem. E não é diferente nós, seres humanos. As nossas raízes estão no nosso sistema familiar, principalmente nas principais figuras do nosso sistema familiar, que é nosso pai e nossa mãe. Outra questão, desalinhamento entre sócios. Não é só questão de personalidade, comportamento, ou de dificuldade, ou de disputa de poder. Existe ali uma questão sistêmica também, de ordem, de hierarquia, de troca equilibrada, de pertencimento, que são as principais leis do sistema que atuam nas empresas, que precisam ser vistas. Está aí o mentor sistêmico, consultor sistêmico, que ele identifica isso. Porque não é só tentar resolver na parte comportamental. Se a parte sistêmica, se a compreensão, o conhecimento da hierarquia e da ordem não estiver clara, de quem chegou primeiro, de quem veio depois, se não existir essa compreensão e esse respeito, por mais que você trabalhe no nível comportamental, não se sustenta. Empresa familiar, nossa, complexa. Ali está todo um emaranhamento sistêmico que vem da família e que muitas vezes trava a empresa, cria desordem não só na empresa, cria desordem na família. Porque, no fundo, uma empresa familiar é a extensão da família. Daí a importância, gente, desse conhecimento que eu vou compartilhar com vocês através dos nossos encontros, desse conhecimento sistêmico, dessa visão sistêmica, dessa inteligência sistêmica. Lealdades. Todos nós
temos uma necessidade profunda de pertencer. Todos nós somos leais, de alguma forma, ao nosso sistema. E muitas vezes essa lealdade está nos prendendo, está nos dificultando para crescer, porque crescer significa quebrar essa lealdade, significa perder o pertencimento. E tudo isso faz parte desse conhecimento sistêmico que é incrível. Existem lealdades invisíveis, né? Que exatamente estão criando o padrão repetitivo para o líder, para o empreendedor profissional, e que está impedindo ele realmente de viver as suas próprias expectativas, de tomar suas próprias decisões, de fazer suas próprias escolhas. Ele está repetindo um padrão do sistema familiar dele. Seja um exemplo, um padrão de escassez, por exemplo. Certo? É um exemplo disso. Lealdade. Como é que eu posso ser maior daqueles da qual eu pertenço? O lugar de cada um, o lugar do líder, né? Geralmente, quando eu dou consultoria para a empresa, isso está meio bagunçado. Não existe clareza do lugar de cada um. E sistemicamente, isso é essencial. Se eu não estou no meu lugar, veja bem, se eu sou um líder da empresa, se eu sou aquele que manifestou a empresa no mundo, a visão da empresa, e eu não estou no meu lugar por N motivos, eu fui saindo desse lugar ao longo do tempo, por mais que eu tente impor uma estratégia, impor projetos de crescimento, eu, como líder, que sou o pilar principal de sustentação, não tenho força para sustentar. E aí entra outras forças e a coisa bagunça toda. Então, uma empresa precisa ter o quê? Uma ordem, uma hierarquia, cada um sabendo exatamente qual é o seu lugar, quem vem primeiro, quem é o principal responsável, quem é o tomador de decisão. Isso precisa ser organizado. Quem vem depois, quem cada, o que cada um é responsável dentro da sua competência, para onde cada um deve olhar. Não deve olhar para aquilo que é do outro, deve olhar para aquilo que é sua responsabilidade. Se eu saio do meu lugar e tento entrar no lugar do outro, eu crio o quê? Tensão, conflito, desordem nas empresas. E nenhum projeto, nenhuma meta, nenhum resultado é alcançado sem foco, sem ordem, sem disciplina, porque perde a força. Daí entra exatamente a sabedoria sistêmica, a inteligência sistêmica, aplicada aos negócios, ao mundo corporativo, à vida profissional, para colocar cada coisa no seu lugar e restabelecer a ordem, restabelecer o lugar de cada um, restabelecer o foco, criar a visão, uma visão única, da qual todos estão olhando em direção a ela, todos estão caminhando em direção a ela. Isso é sistêmico. Se, se não existe uma visão clara para onde a empresa deve ir, e geralmente essa visão é criada pelo líder, e muitas vezes ela se perde ao longo do tempo, cada um pode olhar para uma direção. E quando cada um olha para uma direção, não existe força, não existe concentração, não existe foco.
Empresa familiar, por exemplo, tem uma questão muito séria e que eu, às vezes, tenho que trabalhar, que é a sucessão. Quem trazer para a empresa? Qualquer filho? Não. Qualquer pessoa? Não. Um filho consumidor, ele não vai respeitar a hierarquia. Ele não vai respeitar aqueles que vieram antes. Ele não vai fazer o percurso de aprendizado para chegar a ter o direito de ser, substituir o líder fundador. Já o filho provedor, que foi ensinado desde pequeno, né? Que foi desafiado desde pequeno, esse sim tem chance. E as empresas, na maioria, não pensam, principalmente a média empresa, né? Pequena e média empresa, ela não pensa, o fundador não pensa em sucessão, aquilo é como se fosse um filho, agarrado naquele filho. E mesmo quando a gente coloca alguém na empresa, ou ele precisa ser preparado para entender o processo, para ele ser vamos dizer assim, continuar como líder, mas ao mesmo tempo um mentor daquele, está se preparando para substituir ele, ou ele vai impedir esse que entrou para substituir para avançar. Então, tudo que esse filho leva de ideia, ele rejeita. E eu estou acostumado a ver isso. Vamos seguir? Aqui são pequenas pinceladas para vocês entendendo a profundidade da questão. Não é uma simples estratégia, não é uma simples questão de processo. É também, gente, é também. Mas, se você tem uma dor de cabeça, toma um analgésico, ela passa. Mas e a causa da dor de cabeça? A causa persiste. E exatamente esse é o nosso trabalho. Exatamente essa inteligência sistêmica, junto com a estratégica, pode ir nas causas, nas dinâmicas invisíveis que estão provocando os problemas que permanecem, estão criando os padrões repetitivos na empresa, que ao ser identificada, trazer à luz, aí sim se pode tomar as decisões estratégicas para resolver o problema em definitivo. Vamos seguir. Terceiro, a execução perde consistência. Então, nós vimos que tem questões do líder, vou voltar um pouquinho para não perder. O líder não está preparado para sustentar a estratégia, né? Ele não se arrisca, ele centraliza, ele não consegue formar equipe, ele dificulta delegar, ele não confia em ninguém. Segundo, problemas sistêmicos, pontos cegos, que só um profissional sistêmico experiente pode identificar nas questões dos conflitos, por trás dos conflitos, por que está havendo muito conflito na empresa, por que está havendo muita demissão, saída de funcionário na empresa, o que está por trás do desalinhamento entre os sócios, o que, como empresa familiar, quais são os emaranhados que estão afetando a ordem, que estão afetando a gestão da empresa, quais são as lealdades invisíveis que o líder está preso, né? E que impede ele de tomar as decisões que ele tem que tomar, de se arriscar, de querer crescer de verdade, de confiar. O lugar do líder, qual é o lugar dele? Exatamente o lugar dele. Ele está fora do lugar. Eu vou contar um case depois para vocês, real, para vocês entenderem essa questão do lugar do líder. Enfim, a execução perde consistência. Por quê? Porque é importante também uma gestão profissional. É importante também que essa gestão tenha métricas.
É importante também que existem processos. É importante também que haja acompanhamento. Mas tudo isso só vai funcionar se as questões sistêmicas e comportamentais foram resolvidas. Porque senão, isso funciona, mas é muito, muito, muito esforço. Você já percebeu que tem pessoas que têm que se esforçar muito para atingir resultado e outras que parece que flui e as coisas acontecem? Exatamente, uma empresa é a mesma coisa. O esforço está exatamente porque a energia de base não está chegando, não está fluindo. Imagine uma mangueira d'água. Quando você abre a torneira, a água flui. Mas se tiver uma dobra lá na mangueira, o que que acontece com a água? Aquece. Então, na nossa vida é assim. Quando a gente não está recebendo esse fluxo livre, porque tem dobras, desconexões com pai, com mãe, com o nosso sistema familiar, esse fluxo de vida chega fraquinho. E aí, o que que nós temos que fazer? Nós temos que usar muita força para se manter. E uma empresa também funciona assim. Porque aonde vem a força de uma empresa? Dos seus fundadores, do seu propósito semente. Eu vou dizer alguma coisa aqui que, para quem não tem a visão sistêmica, pode estranhar. Uma empresa tem alma, tem consciência. Opa, Fisol, o que você está falando? O que que é isso? Uma empresa é um sistema. Esse sistema, ele tem consciência, ele tem uma memória coletiva que nem computação em nuvem. Tudo que aconteceu, está acontecendo, irá acontecer, vai estar gravada nessa memória. E para você entender melhor, existem três leis que atuam automaticamente dentro do sistema de uma empresa. É a lei de ordem, que eu já falei, hierarquia, precisa existir ordem, hierarquia. A lei de pertencimento, ou seja, todos que um dia pertenceram ou que pertencem têm o direito a um lugar. Mesmo aqueles que não estão mais. Por isso que o fundador nunca, nunca, mesmo que ele já não está mais nesse plano aqui, deve ser excluído, ele deve ser honrado. Aqueles que um dia passaram pela empresa também, que foram os primeiros, que sustentaram aquela fase difícil de implantação da empresa, devem ser respeitados, devem ser honrados. Quando uma empresa já tem muitos anos, por isso que empresas estruturadas sistemicamente têm sempre um espaço de honra à sua história, de honra ao seu fundador, porque a energia dele está ali ainda, está dentro do sistema, está na memória do sistema, está atuando ali. E quando isso não é respeitado, essa força não é suficiente, muitas vezes, para sustentar a empresa. É muito esforço daqueles que estão hoje na gestão. E quando a gente corrige isso, quando a gente inclui aqueles que vieram antes, tudo começa a fluir. Isso serve para colaboradores, para os fundadores, enfim, para todos que fizeram parte. E tem uma outra lei que atua, é a lei de troca. Na nossa vida, existe uma coisa muito importante. A troca deve ser equilibrada. Numa relação de casal, a troca deve ser equilibrada. Numa empresa, a troca deve ser também equilibrada, justa, tanto da parte da empresa para os colaboradores, como dos colaboradores para a empresa. E não só isso,
da empresa com os seus clientes, dos seus clientes com a empresa. Quando há desequilíbrio nessa troca, tensão, conflito, isso enfraquece a empresa. Os clientes vão embora, muitos funcionários não ficam, os líderes se sentem enfraquecidos, começa a tangibilizar os resultados da empresa. Então, voltando, terceiro ponto, que mantém, que sustenta, depois que resolveu o primeiro, comportamental, o segundo, sistêmico, nós entramos no terceiro, que é a parte estratégica de gestão de indicadores. As métricas são muito importantes, não existe empresa sem métrica. Processos é muito importante. Quanto mais organizado o processo, mais produtividade as pessoas podem gerar para a empresa. E mais é claro o lugar de cada um quando existe processo. E acompanhamento, que é a função dos coordenadores, dos líderes. Então, na verdade, o buraco é muito mais embaixo, né? Quando você não consegue sustentar uma estratégia. E aí você vai buscar o porquê que não sustentou uma meta, não se alcançou uma meta, não se completou um novo projeto, não se cresce, não se consegue formar uma equipe. Exatamente porque, principalmente, está nesses pontos ecossistêmicos, está nesse comportamental, que tem a ver também com a qualidade sistêmica do líder. Porque uma coisa é hard skill, competência, outra coisa é soft skill, comportamento, mas existe uma qualificação importante, a qualificação sistêmica da pessoa. Se a pessoa tem muitos conflitos internos em relação ao seu sistema familiar, isso reflete no comportamento. E ao refletir no comportamento, por mais que ele lute para sustentar, num momento determinado, aquela pessoa fica disfuncional. Aquele líder começa a ter uma série de problemas que ele não entende por quê, porque estão invisíveis, porque ninguém falou para ele que existe uma qualificação sistêmica dele que está disfuncional. E não vamos entrar aqui nisso hoje, tá? Vamos seguir. Então, quando os quatro pilares, e esse é o nosso trabalho como mentor empresarial, consultor, quando a visão sistêmica, né, foi trabalhada e nós identificamos o que está por trás dos problemas, as dinâmicas que estão invisíveis e que são as causas dos conflitos, das tensões, dos problemas, dos resultados negativos. E quando a gente também trabalha a mentalidade do líder, a psicologia dele, a identidade dele, os padrões dele, ajustando esses dois primeiros pilares, a gente pode ir para uma estratégia. Escolhas, prioridades, direcionamento. E aí, para a execução, ações para realizar as metas, os objetivos e o processo, que vai depender de gestão, de equipe e de disciplina ou foco. Quando um desses pilares está desalinhado, a estratégia começa a perder força. Isso é muito claro. É simples. Se olhar assim, é simples. Esse é o modelo que eu aplico, né? Quando um desses pilares está desalinhado, a estratégia começa a perder força.
O sucesso não depende apenas de um bom plano, mas o alinhamento entre o que você vê, você pensa, você planeja e faz. E líderes extraordinários não apenas planejam, eles alinham o visível e o invisível para gerar resultados sustentáveis. Né? Eu estou falando de visível e invisível, né? Dentro do mundo corporativo. E eu posso falar, eu tenho autoridade para falar, porque eu fui diretor executivo 22 anos e eu não tinha esse conhecimento. E depois que eu comecei a ter e aplicar, os resultados foram incríveis. Assim como eu ajudo meus clientes também, né? Na minha mentoria individual e também na mentoria em grupo. Vamos lá. Vou analisar um caso para vocês terem noção. Um cliente meu, não vou dizer o nome, não vou nem dizer o segmento, me procurou, uma pessoa me procurou, uma mulher, uma líder. E quando ela me procurou, eu fiz um diagnóstico, eu chamo de diagnóstico sistêmico com ela. Primeiro eu mapeei, né, os principais problemas que ela estava sentindo. No cenário dela, naquele momento, ela estava com dificuldades de gestão, de equipe, até de faturamento que caiu e de clientes também que não estavam ficando, estava com problema também em várias áreas, né? Mas antes de olhar para a empresa, o que que eu fiz? Eu coloquei ela naquilo que a gente chama para um diagnóstico sistêmico dela. Eu trabalho com uma equipe. A Isabel está aí, ela já fez alguns procedimentos comigo. A Rosa, que está aqui, também conhece bem isso, que eu vou falar. Na hora que eu coloquei a dona do negócio, a líder, ela simplesmente caiu no chão, fraca, sem energia, pessoal. Entende o que eu estou falando? E aí você valida. Claro, por que que meu representante, representando a empresária, ele não se sustentou e caiu? Aí eu perguntei para ela, isso é real? Ela falou, é real. Estou me sentindo sem força para nada. Eu não tenho nem vontade mais de ir na minha empresa. E olha que ela fez uma empresa maravilhosa. 7, 8 anos, uma clínica maravilhosa, né? Eu não quero, eu tenho dia que eu não quero nem ir lá, eu estou deixando uma pessoa lá, mas eu sinto que essa pessoa não está fazendo o que deve e está tomando o lugar que não é dela. E a gente foi conversando, foi explicando e tal. O primeiro trabalho que eu tive com ela foi o quê? Levantar essa pessoa, devolver a energia dela, reconectar ela com a fonte de vida dela, pai e mãe. Por que que ela não conseguiu se sustentar? Porque tinha conflitos na base. Ela foi até onde ela conseguiu, mas depois ela caiu. E assim acontece com muitos. Quantas pessoas você vê sucesso, vai, de repente, buf, vem para baixo. Chega uma hora que você não tem mais força para sustentar, porque não vem a força da vida que tem que vir da base. E aí eu fiz um trabalho primeiro sistêmico com ela. Fortaleci ela, porque não adiantava eu entrar de cara nas questões da empresa. Depois eu fui para dentro da empresa. A hora que eu coloquei ela em pé, devolvi a força para ela, a gente foi trabalhando juntos. Ela tinha deixado um buraco lá na empresa dela que uma suposta gerente entrou no lugar que não era dela. Toda vez que você entra no lugar que não é teu, você cria uma inversão de ordem. E essa gerente estava tomando decisões, fazendo do jeito que ela achava que tinha que fazer, manipulando a equipe, um monte de coisa.
E foi um momento difícil, porque ela teve que voltar a assumir o lugar dela e, infelizmente, nós tentamos dar oportunidade para a pessoa não aceitou e nos despedimos dela. E a partir daí ela voltou para o lugar dela. Eu não vou me estender muito, ter um exemplo rápido, porque a partir daí nós começamos a estabelecer o lugar de cada um. Nós trouxemos uma pessoa para desenvolver para ser o gerente, do lado dela, uma pessoa sistemicamente equilibrada, comportamentalmente equilibrada. Foi feito um teste de perfil e eu fiz uma análise sistêmica da pessoa. Hoje ela está forte, está no lugar dela. A clínica simplesmente dobrou o faturamento. Nós estamos já no nível de sair de uma empresa organizada para uma empresa profissionalizada, que é diferente. Eu estou a cada 15 dias, eu trabalho com a equipe na formação da cultura da empresa. Olha só como tudo isso é que vai dar sustentação. Eu trabalho com a mentalidade de time, eu trabalho com os comportamentos que hoje podem ser aceitáveis e aqueles que não são, e tudo isso está fazendo com que a empresa vá para o próximo nível. E ela foi indo para um lugar mais estratégico, embora ainda quem fala que o líder não pode ser operacional, ele tem que ir para estratégia, não é verdade. Ele sempre vai ter um pé no operacional. O que ele precisa é ter métricas, ter informações, aquilo que é o terceiro ponto de sustentação de um crescimento, né? Então, hoje a empresa está indo para o próximo nível. O ano que vem, nós vamos sair de um nível e para um outro nível, porque tudo isso está sendo construído tanto do ponto de vista do líder, do ponto de vista sistêmico e do ponto de vista de gestão. Então, tudo isso vai levar essa empresa a de um faturamento X para um faturamento Y. Mas não é porque definiu uma meta, é porque se criou as condições necessárias para sustentar esse crescimento e a estratégia de crescimento. Ok? Vamos seguir. Então, reflexão final para a nossa aula aqui. Qual estratégia? Eu vou fazer essa pergunta para você que está aqui na aula e também para você que vai assistir a aula gravada, né? Qual estratégia você está tentando sustentar hoje? Seja na sua vida pessoal, vamos falar assim, na sua vida pessoal, na sua relação, no seu relacionamento de casal, na sua empresa, na sua vida profissional, na ideia de empreendimento que você tem. Qual estratégia você está tentando sustentar hoje e está quase desistindo? O que você ainda não está enxergando para ter a força necessária, para ter a força necessária para se posicionar, para não desistir, para seguir, para não perder o foco, para ir caminhando um passo de cada vez. Quem você precisa se tornar para levar a sua empresa ao próximo nível? Quem você precisa se tornar profissional para ser um empreendedor? Quem você precisa, empreendedor, se tornar para ser um empresário? É uma questão de identidade. Tudo é uma questão de identidade. Se eu sou um técnico, vou montar uma empresa. Se eu ficar na identidade de técnico, eu nunca vou transformar esse empreendimento num negócio empresarial. Eu preciso aprender gestão, eu preciso aprender a entender o que é ser um empresário, para que eu, apesar de técnico, eu expando o meu nível
identidade. Por exemplo, se pegar uma professora que vai fazer empreendimento, como professora, ela não vai ter sucesso. Ela vai ter que expandir seu nível de identidade, agregar qualidades, agregar qualificações, competências para empreender. A professora serviu até aquele ponto. A partir daí, um técnico, um profissional, a mesma coisa. E um líder empresarial? Pô, ele começou de um jeito e continua do mesmo jeito. Se ele também não crescer, a empresa dele não cresce. A empresa dele é o reflexo dele, a equipe dele é reflexo do líder. Ele se torna o gargalo da sua própria empresa. Essa é a verdade. Se o líder não cresce, se ele não entende que a forma de liderança dele, quando ele fundou a empresa, era pequenininho, foi crescendo, crescendo, precisa mudar, se ainda ele está naquele nível de operacional, está naquele nível de tudo passa por sem ele a empresa não anda, sem ele a empresa não funciona, sem ele ninguém faz o que tem que fazer, ele vai morrer assim. E a empresa está fadada a ficar estagnada, não crescer. E tudo que não cresce, presta atenção, existe uma lei da física, né? Se você para de crescer, você vem para trás. A força empurra para trás. Você vai perdendo a, o movimento. O movimento sempre tem que ser para frente. Sempre tem que ser ascendente. Espero que até aqui eu tenha sido claro. Vocês devem ter entendido, né, o objetivo dessa aula, que é despertar vocês que o problema que possa estar acontecendo com você, com a sua empresa e com você que é profissional, o buraco é mais embaixo. Vamos lá. Então, a cada encontro eu vou fazer esse convite. Meu trabalho é caminhar ao lado de você que é empresário, empreendedor, profissional, que deseja transformar não apenas suas estratégias, mas também a forma como lidar e conduzir seus negócios. Eu sou a pessoa que pode te ajudar. Eu tenho a minha mentoria individual, você pode entrar em contato comigo pelo meu privado, pelo meu Instagram, escrevendo lá para mim no direct, né? E a pergunta que eu sempre faço, por que empresários líderes inteligentes demoram tanto para pedir ajuda? Porque também é uma questão sistêmica. Eu não quero me arriscar a sair desse lugar. Embora eu sinta dor, embora eu me esforce muito, eu não quero sair do meu lugar. E quando eu olho só do ponto de vista do líder da empresa, que eu vejo que ele está casado com a empresa há muitos anos, ele está ali, não larga o osso. Quando eu peço para ele me falar como é que está a tua família, como é que está a tua qualidade de vida, sempre está comprometido. Porque ele vive uma única identidade do empresário, do provedor. E muitas vezes ele vai para casa como provedor, quando ele deveria entrar em casa como pai, como esposo, como marido. Ele deveria olhar para a vida dele, para a qualidade de vida dele também, porque a energia só não vem da parte sistêmica, ela vem também do nosso corpo físico. Precisa ser cuidado, precisa ser alimentado. E muitos estão com a saúde comprometida, tomando remédios, tomando medicamento para dormir, tudo isso. Então, eu estou falando isso porque as pessoas que me procuram trazem essas questões para mim, tá? Não precisa arrebentar a corda, gente. A corda não precisa arrebentar.
E por que que eu estou dizendo isso? Porque eu já tive nesse lugar. Eu já fui um alfa disfuncional e eu deixei a corda arrebentar. E eu tive que recomeçar a minha vida. Não precisa disso. Você pode ter ajuda do mentor, pode ter ajuda de um profissional para começar você a mudar o teu modelo de liderança, mudar o teu modelo de negócio, mudar a qualidade das suas relações. E de preferência, busquem um profissional sistêmico. Eu não sou o único, mas busque um profissional sistêmico experiente também. Por isso eu criei o Clube de Empresários, que é isso que nós estamos fazendo aqui agora, para compartilhar a paixão da minha vida, que é a visão sistêmica, né? Essa inteligência sistêmica. Só que, como eu vim do mundo corporativo, eu fui empresário, eu trago também a visão estratégica aplicada à gestão. Então, me envie uma mensagem, venha participar do nosso grupo, mais fácil ainda. Aqui está um banner que eu divulguei no Story, por isso está lá, Responda Empresário no Story. O link do clube está na bio. Convida seus amigos, empresários, você que está assistindo agora, venha conhecer essa visão diferenciada. Venha você ser um líder sistêmico, um líder diferenciado. Isso vai te trazer força, vai te trazer energia, vai te trazer nova qualidade de relacionamento, porque a visão sistêmica é a ciência do relacionamento. Porque tudo é relacionamento, gente. Nosso relacionamento conosco, nosso relacionamento com o outro, nosso relacionamento, enfim, com dinheiro, com empresa, com profissão, com o nosso companheiro, nosso pai, com a nossa mãe. Tudo é relacionamento. E quanto mais qualidade, quanto mais saudável for o nosso relacionamento, melhor vai ser a nossa vida. Principalmente quando eu começo a me colocar também nessa história. Seja eu um líder empresarial, seja eu um profissional, seja eu um empreendedor. Não esqueçam disso. Não espere. Se você, se isso, se essa mensagem faz sentido para você, escreva para mim. Eu vou fazer um diagnóstico gratuito com você, sem custo nenhum. E eu vou te mostrar os teus pontos sérios. Eu vou te mostrar onde você precisa trabalhar, eu vou te mostrar soluções para a sua vida. Ok? Então, aqui a gente encerra nossa aula. Isabel, você pode dar um feedback, já que você está aí? Já que meus convidados, né, vão assistir a aula lá no YouTube, né? Que é um horário, às vezes, que é complicado, 20 horas. Foi claro que eu trouxe em termos de aula? Claríssimo, professor. Deu bem a visão desse mundo corporativo visto pelo lado sistêmico, né? E eu, Sim. como faço parte, fiz parte por muito tempo desse apoio, eu trabalhei, eu fui representante e assisti muito desse seu trabalho. Certo. Eu falo que é a base para uma empresa e para um líder empresarial se destacar no Sim, mundo corporativo, se sim. equilibrar, né? Equilibrar sua firma. E o mais interessante que nessa busca a pessoa se encontra também, né? Ela olha para a vida dela e ela melhora todo. Tudo é sistêmico, né? Quando ela melhora ela como pessoa, ela vai melhorar a relação em casa, vai melhorar a relação com ela mesma e como líder, né? Ele vai crescer, vai melhorar, vai.
vai ter uma nova visão, novos significados, novas imagens que ele vai construir para o negócio dele. Quem sabe ele vai atualizar o modelo de negócio, a visão dele de futuro, Com certeza. né? E o sistêmico dá todo esse respaldo. E, E você traz tudo isso com muita segurança e mostra com com muita segurança. certeza, né? Eu vivi isso na pele, né? Eu fiz a transição, né? Eu passei por todas essas etapas para chegar aqui. Então, eu falo com integridade tudo isso, né? Eu sei o que eu estou falando. E tenho convicção disso que eu estou falando, porque também, além de ter vivido isso, transformado a minha vida, eu também venho transformando a vida das pessoas, dos líderes, dos empresários, né? E eu Então, vejo gente, isso. vocês estão Por isso que assistindo, não perca tempo, né? Não perca tempo, né? Às vezes você tem uma família lá esperando para que você mude, para que você cresça também. Seus filhos estão querendo qualidade de presença, tua esposa está querendo qualidade de presença, o teu corpo está pedindo um olhar mais amigável para ele, mais saudável para ele, né? E teus colaboradores, a tua empresa, né? Muitas vezes a gente faz constelação empresarial, a gente coloca a empresa, por incrível que pareça, vocês não vão entender o que eu vou falar, mas um dia vocês vão ver uma constelação empresarial, a empresa está triste. Por que que ela está triste? Porque o líder está triste. Porque o líder já não está olhando para ela como deveria, porque ele está com tanta dificuldade para olhar que não consegue olhar. Por isso que os projetos fracassam. Com essa frase, eu encerro a nossa aula de hoje, que foi uma aula muito boa. Acredito que quem assistir vai ganhar muito com isso. Gratidão, Isabel, por estar aqui comigo e até a próxima aula do nosso encontro, que é daqui 15 dias, de 15 a 20 dias. Valeu? Vamos ver aqui quem me escreveu no chat. Alguém, gratidão, excelente. A Rosa também ouviu a aula. Ela é uma empresária, você é uma profissional e ela é uma empresária. Então tinha aqui uma empresária e uma profissional. Tá tudo certo. Gratidão, pessoal. Até a próxima aula. Até. Boa noite. Boa noite.